Oi, meu nome é Wagner. Oi, meu nome é Nicolas e hoje a gente vai falar sobre NBA, finalmente. Finalmente. A gente demorou pra falar de NBA, na real. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo bem mais simples, bem menos pensado, assim, não que os outros a gente tenha pensado muito, mas a gente pesquisou Não, a bem. gente pensou assim. A gente, pen- Pensou a assim. gente Cada, pensou, cada vídeo cada é vídeo é meticulosamente preparado. 2 dias de puro estudo Sim. e pensação sobre o que é falado. A gente vai falar sobre o que aconteceu nesse mês de março, que aconteceu alguns jogos bem legais assim, mas destacando principalmente algumas partidas individuais assim que a gente teve. É, porque tiveram muitos jogos com mais de 50 e 60, mais de 60 pontos eu acho que não teve, mas teve com mais de 50, mais de 45 pontos, enfim, o que é raro acontecer com a frequência que aconteceu. Rapaziada que joga bola, né? Joga, pô, tá maluco. Tem futuro esses Tá meninos. bom, não. Eu vou começar por um aí que tá prometendo bastante, que é uma pérola aí pros próximos anos de NBA, que é LeBron James. Ele teve 2 ou 3 casos, eu acho, ali, de 50 pontos ou mais nesse mês de março. O primeiro deles, pelo menos eu acho que é o primeiro, foi contra o Wizards, que ele anotou 50 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Cara, é muita coisa, tá ligado? Pro time é Coisa aquela demais. parada, ele carrega o time nas costas. Carrega pra Coisa onde? demais. É um mistério. Mas ele tá carregando o time nas costas. Chega a dar uma tristeza ver o LeBron tendo que fazer tudo isso já em fim de carreira, sacanagem, né, com ele, mas dá uma tristeza, porque a gente sabe que o Lakers não vai conseguir nada. E sim, eu posso estar metendo a zica máxima, mas a Tomara. gente. Não. Mas a gente sabe que no fim o Lakers ainda vai lutar pra pegar um play-in no máximo, no máximo. E eu duvido que passe de um É, play-in pra pegar um playoff. E se pegar um playoff é 4-0 de um time de primeira seed, assim, algo assim. exatamente. É porque, cara, querendo ou não, o time do Lakers ele é extremamente. Sei lá, ele no papel não é um time fraco. Quando o Westbrook foi contratado, e eu tenho provas, e se for necessário ele me contrariar agora, eu vou postar o print. Eu falei que o time não ia dar certo. Eu falei, esse time eu tô sentindo que não vai dar certo. E ele me chamou de maluco porque simplesmente o velho paneleiro, né, ele chamou Westbrook, já tinha o Anthony Davis e ainda mais algumas peças ali, Carmelo Anthony. Poderoso Carmelo. Então, o time realmente no papel ele é muito bom, mas o time não deu certo. O time não deu certo e eu falei isso pra ele desde o primeiro dia. O próximo jogo é Karl Anthony Towns anotando 60 pontos contra o San Antonio Spurs na vitória dos Timberwolves. Cara, Karl Anthony Towns tá jogando muito, mano. Tá jogando muito. Tem jogado muito, ele tá num. Os Timberwolves, na verdade, agora eles estão numa fase de começar a ser um time competitivo e eu gosto muito disso. Eu sempre gostei muito do Timberwolves. Não sei exatamente porquê. Talvez por causa do Kevin Garnett Eu ia falar isso. ou porque simplesmente eu acho a estética muito bonita. Mas, cara, é muito bom ver o KT jogando nesse nível. A gente sabe, quer dizer, eu e o Nicholas, pelo menos, a gente sabe, quer dizer, não de perto, né? Mas ele passou por muita coisa, perdeu a mãe dele, muita gente da família dele por conta de Covid-19. E é muito bom ver ele conseguindo ainda jogar nesse nível. Isso é absurdo. Também me deixa muito feliz ver um pivô que não é só o Nikola Jokic fazendo um jogo tão bom. Um jogo tão bom e não só um pivôzão de força como é o Joel Embiid, mas ele também mete muita bola de três. Tipo, sete bolas de três pra um pivô hoje em dia é muita coisa. Cara, ele teve 11. De 11 tentativas ele acertou 7. É mais de 60%. Assim, sabe? Não sei exatamente a porcentagem, mas é mais de 60% das linhas de 3, assim. E esse jogo, se eu não tô enganado, e eu tenho quase certeza de que eu tô certo, foi no dia que fez 2 anos que a mãe dele morreu. Ele ainda fez um post no Twitter, se eu não me engano, dizendo que ele ficou muito emocionado de, primeiro, né, ele ter uma vitória em cima do maior treinador de todos os tempos, lá do Popovich, e anotando 60 pontos no dia que fazia 2 anos que a mãe dele morreu. E, cara, isso é absurdo, assim, é absurdo mesmo. E não é o único jogo dele, ele tem jogado bem. A gente anotou aqui esse em específico porque chamou mais atenção os 60 pontos, todo o contexto e tal.
Mas ele tem feito jogos extremamente bons, assim, e que, cara, ele é muito brabo, assim, tipo, eu acho que, tipo, ele é uma das próximas caras da liga, apesar dele já jogar bastante tempo, assim, tipo, bastante, né, tipo, eu acho que já tem uns, acho que ele é draft de 2015, Sim, 2014, tipo alguma coisa isso. assim. Mas agora ele, Antetokounmpo, o Jokic, o próprio Embiid, eles têm sido um pouco da cara da liga e ver esse tipo de jogador mais alto, mais forte, tendo destaque, não só, tipo, como diz o James Harden, correndo e enterrando, mas tendo todo um destaque. Tipo, o jogo do Jokic é um absurdo, a forma como ele se movimenta, como ele faz os passes é uma parada animal. Então, ver os pivôs assim tendo esse destaque é muito bom, é muito da hora. É quase que poético, né? É muito bonito toda essa história. E eu acho que chega a ser muito bonito como o esporte consegue fazer isso e fazer uma história tão bela. Assim. Próximo jogo foi Brooklyn Nets e Orlando Magic. Brooklyn Nets que tá ainda numa decadência, assim, tá indo bem devagarzinho, mas o Kevin Durant, o Kyrie Irving fez 60 pontos no jogo contra o Orlando Magic. É que geralmente é dele que se espera isso, né? Então, Mas. e, cara, é surpreendente, porém nem tanto. É surpreendente porque é fora de casa, né? O Kyrie Irving não pode jogar na arena do Nets e tal. Mas eles. É surpreendente primeiro porque é fora de casa, apesar de ser contra um time bem fraco, o time do Magic. Mas. Kyrie Irving, cara, é inegável que ele é um ótimo jogador, que ele é um scorer e tipo, ele tem a movimentação, ele tem o drible, ele sabe jogar basquete de uma forma como poucos sabem, só que eu não sei, cara. Essa É, parada dele. é deprimente porque o Kyrie Irving ele tá tendo uma temporada genial, tá? Não só esse jogo de 60 ou outro jogo de 50 também que ele teve, mas ele tá tendo uma temporada muito boa fora de casa, e só fora de Exato. casa. Mas o ponto é, eu acho, e aqui Wagner acredita, que se não fosse essa parada da vacina e ele estivesse jogando em casa, ele provavelmente estaria entre o top 3 do MVP pra esse ano, tá? É algo muito triste. Triste, porque ele podia tá concorrendo e deixando um legado maior para esse jogador genial que é Kyrie Irving, mas ele não tá por conta de. Eu não quero ser um intolerante aqui, mas eu acho que algumas intolerâncias têm que ser intoleradas e é uma idiotice. Idiotice. Falta pensar, né? Falta ser pensante. Cara, ele é um jogador genial. Ele é um jogador genial e ele se prova isso desde o Cleveland. Desde o Cleveland ele já era diferenciado, assim. E, cara, se ele tivesse jogando em casa, ele consequentemente teria mais jogos e ele consequentemente estaria numa luta muito grande para MVP. Tipo, ele seria, acho que, o principal destaque dentre os três lá que estão disputando, que são jogadores altos, que são jogadores que são dois pivôs e o Antetokounmpo, que ele meio joga de pivô, meio que de power forward, assim, mas é, é bem bizarro, assim, cara, essa parada de ele não querer se vacinar, porque, né, já indo pro próximo jogo, ele fez um jogo contra os Hornets de 50 pontos, com 9 bolas de 3, cara. Tipo, é muita coisa, mano. É muita coisa por um motivo muito, muito, muito fútil, assim, tipo, dele simplesmente não querer se vacinar. É, Claro, cada um tem os seus princípios, cada um tem o seu pensamento, vai da pessoa definir o que é o pensamento dela. Para alguns é um pensamento idiota, que é o meu caso, que eu acho um pensamento idiota dele. Mas, querendo ou não, ele tem os princípios dele, ele tem os motivos dele. Mas ele fez um jogo de 50 pontos contra o Hornets e é inegável que ele é um baita jogador. Isso é inegável. Isso é inegável. E tu vê a fase do Nets quando o segundo melhor jogador é o Andre Drummond, tá ligado? Pois é. Chega a ser triste porque essa temporada ele pode fazer muitos jogos de 50 e 60 pontos, mas ele não vai ser lembrado como a temporada em que o Kyrie Irving teve uma temporada de MVP. Vai ser lembrado como a temporada em que ele não jogou em casa. Lembrado como a temporada em que ele não se vacinou e deixou o time na mão, provavelmente. Provavelmente não vai se vacinar. E é engraçado porque depois desses dois jogos, o prefeito de Nova York foi perguntado sobre o Kyrie Irving vai poder jogar em casa, tal, não sei o quê.
Pra ele jogar em casa, a resposta dele, pra ele jogar em casa é simples, é só ele se vacinar, tá ligado? Tipo, é só ele se vacinar que ele vai poder jogar em casa. Então, cara, a gente entrou um pouco do lado, não político, mas entrando pra esse lado de criticar um pouco mais, porque é incrível como uma decisão afetou, tipo, meio que a vida inteira do cara. Porque querendo ou não, ele ficou um bom tempo sem jogar. E quando ele mostra que ele sabe jogar, ele mostra que ele é um baita jogador. Mas ele não ajuda, cara, ele não se ajuda. Ele poderia estar fazendo 50, 60, 40, 30 e poucos pontos todo jogo. Não todo, claro, mas tipo, em grande parte dos jogos ele poderia estar saindo muito, muito, muito bem. E ele não vai por simplesmente, beleza, não quero me vacinar e é isso aí. Sabe o que é? Deixa essa história um pouco mais triste. É lembrar que. Vamos ver. No Nets, por mais que ele jogue muito, eu acho que ele ainda vai ser meio que sempre uma sombra do Kevin Durant. Sim. Ele podia estar fazendo essa temporada, se ele ainda tivesse vacinado, desconsiderando essa parada de vacinação, ele podia estar no Celtics, ele seria a estrela principal do time, mesmo com a boa fase do Tatum e do Jaylen Brown. Ele ainda seria um jogador principal e ele sim poderia levar muito bem o time do Celtics para um título. Muito, Cara, muito. isso poderia, claro que de forma encaixada assim e tal, mas isso poderia ser um baita Big Three. O Celtics com o Kyrie Irving, com Jason Tatum, com Jaylen Brown, poderia ser um baita Big Three. Porque os dois, claro, encaixa ali na posição, sei lá, joga um de shooting guard, o outro de small forward, mas cada um na sua posição ali e tal. Pensa, pô, no lugar do Marcus Smart e o Kyrie Irving, tá ligado? Nossa. O Celtics, ele tá numa fase boa, ele tá vindo numa fase boa, a gente vai falar disso um pouco depois, porque tem uma parte ali sobre o jogo do Jason Tatum, mas o Celtics poderia estar disputando por título, assim, tipo, desde que o Kyrie Irving saiu de lá, basicamente, porque ia formar um baita Big Three, na minha opinião. Com toda certeza. Próximo jogo, que eu acho que é um dos mais antigos, assim, mas vale ressaltar, foi um Celtics e Nets, que coincidiu bem na época de que o Celtics estava começando sua crescente, ele assim, e o Nets começando a cair. E o Jason Tatum fez 54 pontos contra o Nets, que cara, o Jason Tatum, eu acho ele um baita jogador. O Wagner é suspeito pra falar, porque o Wagner é o puxa-saco do Jason Tatum, assim. Sim. Então, não digo que ele tá errado, porque ele é um baita jogador. Mas na minha visão, assim, vendo de fora, sem ser torcedor do Celtics, é que o Jason Tatum, ele é, tipo, um baita jogador e que eu ainda vejo ele como um pouco subestimado. Mas subestimado porque também, vendo da ótica das pessoas que o subestimam, eles... Cara, ele tem jogos que ele joga muito, daí tipo, ele faz 2, 3 jogos assim que ele joga muito, ele faz um jogo muito fraco, faz 2 jogos muito fracos e ele acaba caindo nessa inconstância, assim. Aquele ciclo de Jason Tatum, tá ligado? Que é tipo, nossa, três acertos de 15, o que é isso? Aí muda, tipo, pra, tipo, fevereiro, a partir de fevereiro é tipo, meu Deus, é a volta de Cristo. E aí, e aí playoff e, perdemos porque o time é Na ruim. primeira rodada, de 4x0 pro Miami. Foi pro Miami ano passado? Não, ano passado foi pro Nets, foi 4x1, e antes foi 4x2 pro Miami, calma. Tá. Então, cara, eu acho que Jason Tatum tem que sair dessa inconstância, assim, dessa montanha-russa dele. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o time do Celtics, ele não é um time competitivo o suficiente para playoff. Minha opinião, ele não é um time competitivo o suficiente para playoff. E talvez por isso, durante a temporada regular, por ser uma temporada tão longa, acaba meio que indo nesse sobe, desce. Porque daí faz 3 jogos bons e 3 jogos ruins. Não o Jason Tatum em si, mas o Celtics. Mas Jaylen Brown também passa bastante por isso. Eu vejo que ele faz um jogo bom e faz 5 jogos ok. Mas, cara, isso é bem comum, então não dá pra julgar o Jason Tatum porque é comum. Querendo ou não, são 82 jogos por temporada. Não dá pra meter 40 todo jogo. Exato. Então, tipo, a gente tá vendo aí o Jason Tatum voltando de uma forma simplesmente incrível, porque ele tem feito bons jogos. E nosso último jogo... Pô, não falei nada.
Ah, é? É. Ah, falou? Pô, eu falei Tá bom. Pô, eu quero falar tanto. Vai. Eu quero falar tudo sobre Jason Tatum e... Eu não consigo nem descrever em palavras, mas uma coisa que eu gosto de comentar sempre é como Jason Tatum se esforça pra jogar bem quando ele está diante de Kevin Durant. Eu imagino que seja por causa de comparação. Eu acho que talvez desde a temporada de novato dele, que todo mundo fala que o jogo dele parece muito com o Kevin Durant. Nem sempre que ele é um novo Kevin Durant, porque, de novo, às vezes subestimado. Mas eu gosto muito de, sempre que ele tá contra o Kevin Durant, ele gosta de fazer um contra um. Ele gosta muito de E ele é driblar muito bom nisso. pra cima do Kevin Durant e ele é muito bom nisso. Ele se prova um jogador realmente a nível, talvez não agora, mas futuramente a nível de Kevin Durant. Eu acho, pelo menos. Acredito que ele é talvez o talento geracional junto com o Doncic. Pra mim, e há discussão nisso, eu entendo alguém que possa achar, sei lá, Trae Young ou Até o próprio Jamoran, Jamoran, ou Jamoran acima dele, mas pra mim é Não Luka acho Doncic. acima, tá? Acho que nenhum de nós dois já acha o Exatamente. Jamoran acima. Nenhum de nós dois. Mas pra mim é Luka Doncic logo atrás do Jason Tatum. E no futuro isso não vai ser tão... não vai ter essa disparidade. Vai ser algo bem igual, acredito eu. Eu acho que, falando sobre talento geracional, a gente tem... Cara, a NBA promete muito. Os próximos 3, 4, 5 anos aí a gente tem bastante nome. Tem Jason Tatum, tem Zion Williamson, tem Luka Doncic, tem Trae Young, tem muita gente, tem muita gente. Então, se o cara parar pra olhar assim, eu acho que o cara não via tantos talentos geracionais assim. Eu acho que desde LeBron James lá, que foi LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, o próprio Carmelo Anthony, por mais que não tenha ganho título, mas é um puta jogador. Então, o Chris Paul, que eu acho que é o mais forte deles para ganhar um título hoje. Então, cara, a gente vê hoje um bom futuro para a NBA. É meio clichê, eu acho que tu já ouviu isso em todo lugar, mas a NBA está em boas mãos. Assim, a NBA tá em boas mãos assim para os próximos anos. Mais algum comentário? Não, acho que agora eu terminei. Nosso último jogo é o menos importante, mas é o mais bizarro. Mas se bem que dado o adversário também, né? Foi o jogo que meio que, tipo, ainda tá no March Madness lá da NCAA lá, mas teve um jogo só essa noite, que foi o Pistons e Orlando, há uns, sei lá, uma semana atrás mais ou menos, que o Saddiq Bey, eu nem lembrava o nome do malandro, pra ter ideia, eu tive que ler, tá ligado? Meu Deus Ele do céu. fez 51 pontos. Ah, por que estão falando dele? Porque a gente quer. Porque ele fez 51 pontos Porque são 51 pontos. E tipo, Pistons. o cara tipo, o Pistons, assim, tipo, não espera um jogador do Pistons fazendo 51 pontos. O Cade Cunningham tá jogando muito bem. O Cade Cunningham ele tá vindo, tipo, ele tá mais constante assim do que ele tava no começo da temporada. Sim. Mas, resumidamente, Shariq Bey, 51 pontos, 10 rebotes, 10 de 3, 10 bolas de 3, é bastante coisa. Então ele fez um bom jogo, mas é só isso mesmo, a gente não vai se estender muito. Contra o Orlando tá, nesse jogo aqui tava 18-53, agora já deve tá bem pior. O Pistons ganha 1 e perde 5, então tá também tava 19-51 nesse jogo. E é isso aí, não tem muito o que falar porque segue bem. Torcedor do Pistons. Mas vocês falaram tão pouco do Pistons e do Orlando Magic. O que tu tem pra falar do Pistons e do Orlando Magic? O único torcedor do Pistons que eu respeito é o Eminem. O Eminem é torcedor do Pistons. Papo reto. Não, eu sei disso. Só. Só. Você que... eu moro em Orlando, eu tô indo nos jogos do Magic. O problema é seu, irmão. Tô no Brasil, eu tô indo no jogo do Figueirense. Você é playboy. Get. Então, é isso aí. No vídeo de hoje era isso. A gente... Sem falta o canal do povo. O canal do povo, exatamente. Você que mora em Orlando, irmão. Te odeio, tá ligado? Mas é basicamente isso. O vídeo era esse, sobre alguns dos jogos. Tiveram mais jogos, tá? Mas a gente foi atrás dos mais relevantes, talvez. E mais pra frente, aí, quando terminar a temporada e começar os playoffs, a gente... Na real, vai ter um vídeo, o próximo vídeo depois desse também é sobre NBA. Mas quando terminar a temporada regular e começar os playoffs, a gente vem aqui pra
dar a nossa opinião sobre os jogos dos playoffs, para ver, né, como é que fechou cada chave, para ver quem que a gente acha que vai passar, quem que a gente acha que vai passar da primeira fase. Eu acho que dá pra fazer o vídeo assim, tá ligado? Tipo, chegando na primeira fase de playoff, a gente vai lá e fala sobre toda a primeira fase, e a gente não sai dando pitaco já sobre segunda fase, final de conferência, enfim. A gente vai fazer um vídeo, e eu tô aí dando a ideia agora, fazendo um vídeo sobre a primeira fase de playoff, depois, quando passar a primeira fase de playoff, a gente fala sobre a segunda fase, dá nossa opinião, enfim, assim vai Sem indo. falta, o Tá? canal da preparação. A gente não tem preparação nenhuma. Mas vai ter vídeo, isso que é importante. E o vídeo vai ser bom. Isso que é importante também. Vai. Então, é isso aí. A gente volta no próximo vídeo aí também sobre NBA, falando sobre o que a gente espera de playoff e play-in agora para a próxima temporada. Então, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Eu sempre esqueço de pedir alguma coisa, então se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Eu vou tentar ver se encaixa aqui no canto aqui, ó, as redes sociais do canal. A nossa, em algum momento apareceu aqui embaixo, no começo do vídeo, ou agora apareceu aqui. Tá na descrição também. Se inscreve, segue a gente, deixa um comentário aí o que você acha sobre sobre os playoffs da NBA, o que vocês acharam sobre esses jogos. E é isso aí. Nós estamos juntos. Segue a gente nas redes sociais. Valeu, tamo junto.